uma série sobre vetores. Mas para poder falar em vetor, eu preciso definir com vocês, eu preciso combinar com vocês o que é grandeza física escalar e grandeza física vetorial. Lembre-se, para ser grandeza física, não é? Porque nem toda grandeza é física, você tem grandezas numéricas, como por exemplo, o π. Π é uma grandeza numérica, pois o π ele apresenta valor numérico, mas ele não possui unidade. Então, eu não defino como grandeza física, ok? Lembre-se, dois tipos de grandeza, as físicas, a escalar e a vetorial. Então, grandeza física escalar é tudo aquilo que para ser determinado, toda grandeza dita escalar é aquela que para ser determinada necessita de um tamanho, de um valor numérico associado a uma unidade de medida. Por exemplo, esse pincel ele tem aproximadamente 10 centímetros de comprimento, então 10 é o valor numérico, centímetro é a unidade utilizada, ok? No Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão é o metro, ok, pessoal? Outro detalhe interessante, outro exemplo interessante, quando você compra 500, você tem um objeto de 2 kg, um objeto cuja massa vale 2 kg. Então, 2 é o módulo, quilograma é a unidade. Isso aí, então essa grandeza física, a massa, ela é uma grandeza física escalar. Então ela não precisa de orientação, ok? Já é uma situação completamente diferente da grandeza física vetorial. Nesse caso, para determinar uma grandeza física, dizer que uma grandeza física é vetorial, nós temos que ter um número associado a uma unidade de medida, mais uma orientação. Essa orientação, no caso, uma direção e um sentido. É por isso que o vetor, eu vou dar um exemplo a vocês. Quando alguém diz para você assim, olha, eu vou aplicar uma força. Primeira pergunta que se faz, você vai aplicar uma força? Ok, para onde? Em que sentido? Então, quando você necessita de orientação, essa grandeza é uma grandeza vetorial. Sendo assim, a força é uma grandeza vetorial. Beleza, pessoal? Então agora vamos aos vetores. Um vetor, a representação de vetor é bem simples. É um segmento de reta orientado. Nesse caso, eu chamei este vetor vermelho aqui de A. Ok, amiguinho? Outro detalhe. Eu peguei o vetor A e dividi em 4 pedacinhos, 4 unidades. Ok? Lembre-se, uma unidade, mas unidade de quê? Bom, de qualquer coisa que seja, que eu possa medir, de qualquer coisa vetorial, beleza? Aqui tem uma reta esverdeada, ficou meio troncha, mas funciona. Uma reta de suporte e 2 pontos, no caso A e B. Essa reta eu vou chamar R. Observe. Se eu quiser fazer as 3 perguntas, é um vetor? Então tem que responder as 3 situações, ok? Qual é o módulo desse vetor? Qual é o tamanho desse vetor? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. O vetor apresenta módulo. O módulo do vetor, 4 unidades. Mas unidade de que, Alexandre? De algo que, como eu já falei, algo que seja vetorial. Qual é a direção? Ele está inclinado. Inclinado para cima, inclinado para baixo. Direção horizontal, direção vertical. Né? Qual é a direção aqui? Eu não tenho uma orientação. Bom, eu também não sei. Se eu não sei, mas eu consigo observar que a orientação desse vetor é parecida com a da reta R. Portanto, eu posso dizer que a direção do vetor é a mesma da reta R. Então, mesma, vamos escrever aqui nesse espaço. Mesma de R. É a mesma de R. E o sentido? Muito simples, O vetor aponta de onde para onde? O início do vetor está aqui e o fim do vetor está aqui. Início e fim. Olha o início dele, olha o fim dele, onde está. Então, eu posso dizer tranquilamente que é de A para B. Então está aqui. Esse é o meu vetor caracterizado. Beleza, pessoal? Bom,
Existem alguns tipos de vetores, vamos falar sobre eles, para você poder diferenciá-los, para você poder entender como é que vai funcionar isso, né? Os tipos de vetores, basicamente, dois. Nós temos dois tipos de vetores. Os vetores ditos iguais, é óbvio, o nome é óbvio. Eles apresentam as mesmas características. Mas não pode, não pode. São as mesmas características. Idênticas as características, ok? Então, A tem o mesmo tamanho de B, tem a mesma orientação, tem a mesma direção e tem o mesmo sentido. Então, A é igual a B. G tem o mesmo tamanho, está na mesma direção e está no mesmo sentido que H. Então, G igual a H. Eu posso até escrever aqui para facilitar. Ó. A é igual a B e G... Melhor esse G aqui. G é igual a H. Pronto. Nós também temos uma segunda, definição, como eu falei. Os vetores ditos diferentes. Agora lembre-se, para que os vetores sejam ditos diferentes, existe uma condição muito simples. Basta que uma das três características seja diferente. Ou seja, ele pode ter o tamanho diferente, ele pode apenas o tamanho diferente, apenas a direção, apenas o sentido. Ou ele pode ter todas as características diferentes, ou duas características, não importa. Pelo menos uma característica sendo diferente já garante que os vetores serão ditos diferentes, ok? Então aqui nós temos, por exemplo, três grupos de vetores. M e N, eles têm tamanhos diferentes, estão em direções diferentes, sentidos diferentes. X e Y, que têm o mesmo tamanho, estão na mesma direção e só mudou o sentido. E aqui P e Q, que têm tamanhos, direções e sentidos diferentes. Agora, um detalhe que chama a atenção é nesse conjunto aqui do meio de vetores, o conjunto XY. E é sobre eles que eu vou falar agora. Bom, como eu disse a vocês, vamos falar sobre o par XY aqui, esse grupo de vetores X e Y, porque nesse caso nós temos uma situação bem peculiar. Quando a única característica diferente for o sentido, quando a única característica diferente for o sentido, eles possuem módulos iguais, eles possuem mesma direção, e eles possuem sentidos. Vou até escrever com outra cor para ficar destacado. Sentidos contrários. Quando isso acontecer, pessoal, nós estamos falando de vetores opostos. Então, eu posso afirmar com toda tranquilidade que x é oposto a y. Então, x é igual a menos y. Eu estou dizendo que y é oposto a x. Então, eu digo que y é igual a menos x. Isso é uma característica muito importante. O sinal de menos aí é só para indicar que se o vetor x aponta para a direita, o vetor aponta para a direita de vocês, o vetor menos x vai apontar para o outro lado. Se o vetor se o vetor A apontar para cima, o vetor menos A aponta para baixo. É sempre assim. Se um vetor entra, o outro vetor vai ter que sair. O vetor oposto vai ter que sair. Ok, pessoal? Fiquem atentos, pessoal. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, clica lá em gostei para você dar uma força para o nosso canal. Inscreva-se, convide seus amigos a participar. Valeu!